Silvino Canuto Abreu, na sua obra O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, cita que Zé já anunciara nas primeiras reuniões com o professor Kardec o comparecimento de vários espíritos superiores, entre eles Agostinho, João Evangelista, Vicente Paulo. Esse Vicente Paulo citado por Zé era também o mesmo amparador de Eurípides Barçanufo. O que o professor poderia nos falar sobre essa consciência? Olha, Vicente Paulo, que estão falando aí, não é aquele que distribuía comida, fazia tacom, que era um cara muito bom, que criou, tudo indica que é esse aí. Agora, ó, lá ele fala assim do Zé, mas tudo é baseado nas coisas lá que ele viu. Mas nem todas as coisas lá estão corretas daquilo que a gente sabe. Agora, o que o livro dos médios fala sobre Allan Kardec do Zé é aquilo mesmo. Que ele fala que ele não era um espírito evoluído nem nada, era um espírito familiar. E é isso mesmo que eu era. Ele falou certinho. E outra coisa, Allan Kardec, a gente tirava ele do corpo, ele fez projeção, para ver se arrumava. E alguma coisa foi feita, né? Tinha muita gente ajudando ele lá. Agora, esses espíritos aí, que são chamados mais superiores, são tudo espírito guia cego. Agostinho, guia cego. João Evangelista, guia cego. Vicente Paulo, guia cego. Lá era um monte, porque tinha que ser, por causa da França, a época, tudo tinha que falar dentro daquilo dos conformes do povo que tinha, não podia avançar com as coisas. É tanto que o negócio não avançou tanto que Allan Kardec deixou tudo em cima de Jesus Cristo, fez o livro de preces, Evangelho segundo o Espiritismo, começou a fazer até o credo espírita, quer dizer, virou uma seita cristã. Nessa vida, você já encontrou com ele fora do corpo, Valdo? Com Allan Kardec? Não. Não chegou a encontrar? Não. Eu não sei como é que ele está trabalhando. Tinha umas coisas que ele ia fazer, uns negócios sérios. Ele tá empenhado em coisa muito séria. Mas ele já ressumou. E outra coisa, a mulher dele também está com ele, que a mulher dele também é fora de série. Mas ele não está ressumado, então? Eu não sei. Eu não entro nessas coisas e os próprios amparadores falaram para não entrar, porque eu já deixei o movimento espírita há muito tempo e já falo demais daquilo que eu sou obrigado a falar, porque eu convivi. Então eu falo das coisas do Chico Xavier, as minhas, aquilo que eu posso. Tá, mas outra pergunta em cima disso. Como você já sempre comentou do erro dele ter levado tudo para a religião, tem um atenuante, que a época estava difícil, pós-revolução, aquela coisa. Mas de qualquer maneira, ele mesmo sabe, né, que isso aí foi besteira. Que isso não tem jeito. Não era o caso. São erros que você não consegue corrigir. Outra coisa, erros do passado você não corrige, você tem que fazer agora uma coisa nova para sobrepor. Vai ter que ressarcir aquilo. Então é isso que eu queria perguntar. Ele vai ter que vir trabalhar para consertar isso, não vai? Não, isso aí varia, né? Se de saber o que ele fez antes, tem muita coisa positiva dele, não é assim não. Uma outra coisa, ele foi mestre de escola, ele escreveu sobre matemática, ele deu muita aula para muito aluno. Tem uma opção de coisa positiva na vida dele, não é assim não. Não, tem, mas de alguma forma... Agora, isso aí, ele está no meio, mas é um monte de gente. Tem que trabalhar, é uma turma, né? Uma turma. Ele tem que mexer com essa turma. O Emmanuel também tinha relação com isso, obviamente, né? Não, e o Emmanuel... Você vai cair lá na Igreja Católica. O Emmanuel deu mensagem também. Tem, nos livros de Allan Kardec, tem mensagem do Emmanuel. Você está entendendo? Está tudo lá. A influência, então, a influência que nos trabalhos de Allan Kardec, essas foram influências que ele desviou por questões intrafísicas da nosologia e por influências extrafísicas de guias cegos também. Foi, mas o problema é esse aqui, ó. Ele trabalhou com coisa muito difícil. Quais eram as dificuldades dele? Primeiro, falar de espírito é uma M. Falar de espírito. Espírito é qualquer coisa, duende, você está entendendo? A fada, aquilo que aparece, uma aparição. Então, já usar o nome espírito já era um troço terrível. Mas ele foi obrigado, porque o negócio do jeito que estava era tipo espírito mesmo. O REPS, efeito físico, mesas girantes, aquelas bobagens. Agora, então, o que se passa? Historicamente, a situação estava precária. Ele, doente, teve muito pouco tempo para fazer essas coisas todas. Ele trabalhou entre 12, 13, 14 anos só nisso, e morreu. Mas já estava doente. Agora, o que se passa? A hora que começou muita controvérsia com aquilo, ele tentou apaziguar, informar, que ele era muito lógico, racional, procurava mostrar as coisas de uma maneira didática, bem pedagógico o processo dele. Tudo na base de pergunta e resposta, aquela coisa toda. Mas,
ele viu, isso aqui não vai adiantar nada, tudo vai por água abaixo. Então o jeito é apelar para Jesus Cristo. Foi aí que ele errou, para fazer uma coisa simpática. Quer dizer, ele fez média com o povão, ele errou. A gente tem que fazer média com a minoria evolutiva e não com o povão. O povão você assiste, a média é assistência. Agora, ele achou que a melhor assistência que tinha era fazer a prece e tal, mas isso a Igreja Católica já vinha fazendo mais de 1000 anos. Você está entendendo? Foi a maior besteira. Ele tinha que mostrar a parte científica, ele começou a falar. Ele gostava muito de mostrar as metáforas na base de bioquímica e outras coisas mais. Ele devia ter levado por aí, mas ele já não está com mais força. Agora, lá na França, quais os lugares que a pessoa que vai ou que tem a possibilidade de ir para lá deve visitar? O quê? Para ver as questões de Allan Kardec. Isso aí tem muita coisa histórica da época, principalmente. Tem lá o que mais visitado é bobagem, né? Que é o sepulcro dele lá no Père Lachaise. Entende? Eu mesmo fui lá com o Chico, tirar uma foto lá, que tem um dômen na sepultura dele, tá entendendo? Um mausoléu. Mas isso tudo já era, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte: essas coisas eram muito difíceis para Allan Kardec, porque ele estava na França, em Paris. E outra coisa, ele sentiu todos os efeitos da Revolução Francesa a vida inteira. Ele sabia que aquela força da Revolução, e começar a falar em espírito depois da Revolução, que não tinha muito ambiente. Coitado, ele viu a coisa, ele sentiu o negócio na pele, ele tinha razão. Estava difícil mesmo. Você está entendendo? Porque o povo estava querendo o seguinte: liberté, égalité. Você está entendendo? O negócio não é fácil. Então ele apelou, julgou, porque é uma coisa que ninguém poderia combater. Aí ele fez o livro de prece, depois fez Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ficou tudo igual as coisas. Quer dizer, na França dando força para a Igreja Católica, colocando esse Santo Agostinho, esse troço todo. Na França não teve muita repercussão por causa disso, né? Essa história. Foi, mas agora veja. Da mesologia. O que houve depois? Não houve muita coisa. Agora, se fosse um negócio de ciência para chamar a atenção, que foi o que aconteceu depois com a metapsíquica, mas aí o negócio já é lógico que com o Espiritismo tinha muito mais gente, porque está fazendo média, atacou. É fazer a santificação, é fazer o salvacionismo, é colocar a pessoa num nicho de santo. É isso que Allan Kardec fez. Repetiu mais uma vez as besteiras do passado. E o erro da metapsíquica, Valdo, qual foi?